Quinta-feira e a gente vai falar sobre a serpente da Bíblia. É isso mesmo. A gente está aqui começando mais um estudo, uma recapitulação aqui do nosso guia de estudo da Bíblia, aqui alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, tá bom? Então a gente está estudando a lição desse trimestre sobre profecias. A lição da semana é sobre fundamentos do Gênesis e hoje a gente vai falar desse tema aí da serpente. Então fica comigo que tá bem legal. Esclarecimentos importantes para a gente entender a Bíblia. Logo após a vinheta vai ser rapidinho. Fica aí, porque vale a nossa salvação. Prontinho, vamos lá, né? Então eu vou ficar alternando aqui a tela, compartilhando com você, tá bom? Vou botar logo aqui, ó, quinta-feira, Fundamento de Gênesis é o nosso tema da semana, né? E aí, a gente vai falar hoje sobre a serpente, dia 10 de abril. O que é que está trazendo a lição de hoje? O que é que está dizendo aqui? Eu peguei isso aqui do Lição Fácil do professor brasileiro. Ele traz uma introdução bem legal e depois eu vou ler algumas coisas aqui no guia. Ó, desde que Lúcifer, usando o livre-arbítrio no céu, promoveu a rebelião cósmica que resultou em sua expulsão, ele foi chamado de serpente e até de dragão. Então a gente já falou isso em vários estudos aqui, tá no card, na descrição, nos comentários, tá bom? Falando desse mistério da iniquidade que surgiu no coração do anjo, que era o quarto ali no céu, né? Era Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e era ele depois, chefe do coro, era chamada como estrela da manhã, né? Filho da alva, enfim. Deus criou por amor todo mundo com livre-arbítrio e as pessoas podem usar o livre-arbítrio para fazer suas escolhas boas ou ruins. Ele decidiu isso, mesmo sabendo ali toda a glória de Deus, o poder de Deus e o amor de Deus, né? E a Bíblia fala, o espírito de profecia fala que a questão central da rebelião dele foi a adoração. Ele queria ser igual a Deus, queria se sentar no trono, queria ser igual a Jesus, queria ser criador também, né? Então veio a inveja, o orgulho, a não aceitação como uma criatura com um propósito. Ele queria ser mais, né? Enfim, e por isso ele é identificado como o dragão. No Gênesis ele é chamado de serpente e no Apocalipse é mencionado como dragão, a antiga serpente. Ele representa o mal e pode se utilizar de muitos recursos para enganar os filhos de Deus e levá-los à rebelião também, como fez com Adão e Eva. Hoje sabemos que não podemos brincar com o pecado, pois atrás dele se esconde a serpente, agente do mal, né? Pois é, né? Então o guia vai trazendo essa advertência aí para a gente estudar aqui na quinta-feira, ó. Eu marquei algumas coisas interessantes. Ratifica isso, né? O dragão, identificado como aquele que promove falso sistema de adoração. Então o diabo ele engana, é usurpador, é o pai da mentira, porque ele mistura verdades com mentiras. Ele não chega pintando tudo ruim, ele chega com a conversa bonitinha, né? Então ele aqui, ó, promove falso sistema de adoração. Parece que você está adorando a Deus, mas não. Você está fazendo errado, você está adorando a Ele, você está fazendo de um jeito que Ele quer que você faça, e não do jeito que Deus pediu. E essa tem sido a grande armadilha dele desde os anjos no céu, que levou um terço, Adão e Eva no paraíso, né? Então aqui a lição fala que essa imagem, essa situação, esse contexto nos leva de volta ao Jardim do Éden, onde uma serpente entrou no paraíso e convenceu Adão e Eva a segui-la na rebelião contra Deus, contra o Criador, contra a regra que foi colocada ali, né? De não comer da árvore do bem e do mal. Deus tinha feito tudo perfeito, o bem, no paraíso. E aí tem até um ditado que o pessoal fala que Adão e Eva fracassaram no paraíso, tudo perfeito, né? Por quê? Decidiu ouvir a serpente, ser enganado ali, ser ludibriado, né? E Jesus venceu no deserto, né? Nas piores situações. Então não é o ambiente, não é o lugar que você está, é a sua escolha, é a sua confiança em Deus e a decisão de obedecer que faz a diferença. Então o guia continua, tem uma pergunta aqui, ó. O guia traz uma pergunta: compare Gênesis capítulo 3, do verso 1 a 5, com Apocalipse capítulo 12, de 1 a 9. Então dá um pause aí, leia, dá uma estudada nisso. E aí tem a pergunta: quais são os temas comuns nesses relatos? Os detalhes da menção à serpente em Gênesis nos ajudam a compreender as questões que levaram à guerra no céu? Então pergunta para você estudar, recapitular, entender, leia, dá um pausa, tenta responder e depois você volta aqui, solta o play e confere aqui a resposta que eu vou te dar agora. Então tá aqui a pergunta, né? Tá aqui Gênesis 3 de 1 a 5, eu não vou ler para não demorar muito o vídeo, mas tá aí o texto se você quiser dar um pause aqui também, tá? E aqui embaixo tem a resposta, ó. Então comparando esses dois temas aí, né? De Gênesis e Apocalipse, que assuntos comuns existem entre eles, que tem em um e tem no outro. O Gênesis trazendo a chave, o fundamento para você entender o que está lá em Apocalipse. Esse é o tema da lição da semana, né? Nessa batalha aí, nesse grande conflito, nessa batalha cósmica. Tá aqui, ó, os assuntos comuns nesses dois enfoques bíblicos são mulher. A mulher a gente viu que é o povo de Deus, é a igreja, e aí fala lá da descendência da mulher, a semente da mulher, né? A serpente, que é o diabo, o dragão, e o engano, que é a armadilha, a ferramenta que ele usa, né? Então Deus está atento, pois a serpente utiliza sempre as mesmas táticas no grande conflito
para guerrear contra Deus e seus filhos, tá bom? Então é isso aí, se a gente aprende tudo, a lição vai falar disso aqui, o guia dá justamente isso. A gente não é pego de surpresa, tá bom? Olha aqui, ó. Existem dois relatos em que Satanás leva o mundo inteiro para o caminho errado. O primeiro é em Gênesis, trazendo outro fundamento aí, ó, que existiam apenas duas pessoas, Adão e Eva, né? E aí ele acaba corrompendo os dois. E o segundo é em Apocalipse, que Satanás é identificado como o sedutor de todo mundo. Está lá em Apocalipse capítulo 12, no verso 9. E como aquele que dá poder à besta do mar, de modo que toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então imagina, as pessoas vão escolher seguir a besta. Um dos temas das profecias é a natureza imutável do grande conflito. O caráter de Deus e sua palavra não muda, nem as ambições de Satanás. Então, se tem uma coisa legal, é a regra de engajamento, a guerra do conflito cósmico, para mostrar ao universo, aos seres celestiais, os mundos não caídos, que Deus é justo, Deus é amor, Deus é verdade, Deus é santidade, né? E que o diabo é enganador, ele está ao errado, né? Então, porque se não tivesse regra, Deus nem brigaria com Satanás, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente, então ele destruiria logo ali. Mas por que ele não destruiu? Nos estudos que eu faço aqui, aprofundados da Bíblia, eu falo tudo isso. Então passa aí, tem a confiabilidade da Bíblia, por que acreditar na Bíblia, como tudo foi criado, o planeta, a origem do mal, eu falo de morte, falo disso aqui, né? E o plano de redenção de salvação. Então passa aí quase 2 horas de conteúdo cada vídeo para estudar com detalhes a Bíblia. Então por que Deus não destruiu logo? Eu falo isso nesse vídeo, né? Porque senão ia criar mais dúvida ainda, a pulga ia ficar atrás da orelha. As acusações que o diabo fez, ele ia se tornar Marte. Ia ficar ali matutando na cabeça dos seres celestiais, dos anjos, dos outros seres. Então Deus permite essa guerra para as pessoas verem até onde o diabo chega e como ele é mentiroso, né? Maligno, né? Deus não muda, a sua palavra não muda, os planos não mudam, assim como também o diabo não muda. Ele é homicida desde o início, ele só quer a destruição, ele se rebelou porque ele, ao invés de orgulho, ele queria ser Deus, queria ser adorado, queria ser criador ao invés de criatura, né? E isso aí até hoje ele quer. E como ele foi derrotado, ele quer levar o máximo de gente com ele, tá bom? Então aqui, ó, felizmente a natureza do grande conflito não muda e as escrituras proféticas nos trazem todas as informações necessárias. Então a Bíblia está aí revelando tudo, Apocalipse é revelação de Jesus. Por quê? Por isso podemos compreender o mundo e reconhecer as armadilhas espirituais. Só é a gente estar pertinho de Deus, estudando a palavra dele, né? Deus sempre será quem ele é, e isso também é verdade em relação ao diabo. Satanás pode usar 1000 disfarces, mas milênios de história de pecado, juntamente com o cenário profético que está descrito na Bíblia, no Apocalipse, mostram que ele nunca se desviou das estratégias que ele usou lá no Éden com Adão e Eva. Deus nos prometeu sabedoria e discernimento. Está lá no livro de Tiago, né, capítulo 1, no verso 5. E armados com a certeza das Escrituras, não precisamos cair nas mentiras do diabo. Apesar disso, infelizmente, muitos já caíram nessas mentiras e muitos outros, que é a maior parte da humanidade, infelizmente, ainda cairão. Deus tenha misericórdia que a gente não possa estar nesse bolo aí, né? No dia que a gente tiver que escolher seguir a tradição humana, as leis humanas ou a lei de Deus, a lei que está aqui na Bíblia. Que é aquela lei que Deus fala que quem ama ele guarda, né? Obedece. Essa é a forma que a gente tem de demonstrar a aceitação ao plano de Deus e ele como nosso Criador, nosso Redentor. Então aqui no finzinho do guia, coloca aqui, a cultura e os padrões sociais mudam constantemente, né? Coisas antes aceitáveis se tornam inaceitáveis. E o diabo está por trás de tudo isso, dessas narrativas, dessas agendas político-ideológicas partidárias, né? Ideologia disso, de gênero, daquilo. As pessoas com crise de identidade não se aceitam como vê o mundo e querem impor que as pessoas aceitem como elas são. Homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, querendo, enfim. Todo maluco, o mundo está de ponta cabeça. Corrupto, né? Condenando quem é justiça, né? O bandido querendo acusar o policial. O policial agora que é a vítima e o bandido que é o certo, enfim. O honesto, o certo é que não acha vez, é criticado, enfim. O mundo tá louco, né? Então tudo tá mudando. Considerando que as questões centrais e os participantes do grande conflito não mudam, né? Ou seja, Deus não muda nem o diabo. Como avaliar as mudanças no cenário cultural? Né? Então, se eles não mudam, são sempre os mesmos. O mundo está indo de ponta cabeça, por quê? Infelizmente, nessa guerra, como a natureza humana é pecaminosa, a tendência é para o mal, muita gente está se deixando levar para o lado do inimigo, né? A gente precisa estar atento aí nas narrativas. Eu vou pegar aqui no comentário de Ellen White, a profetisa, que tem uma coisa assim, né? É uma das 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos, né? Foi premiada. É uma escritora, tem uma história de vida incrível. Muita gente não entende, fala bobagem porque não entende, nunca lê um livro dela. Ela é uma profeta, trouxe muitas coisas quando lá nos anos de 1800, quando não existia nada ainda na parte de educação, de medicina. E hoje as pessoas estudam e veem que ela tinha
já dito aquilo lá atrás, tá bom? Então, e aqui ela fala, eu vou fazer questão de ler para você porque tem coisas aqui muito interessantes, a visão que ela teve, né, desse cenário da serpente, de como tudo aconteceu lá no Éden. E ela traz aqui alguns pontos chaves. Eu vou ler rapidinho, ó. A serpente pegou o fruto da árvore proibida e o colocou nas mãos de Eva. Porque a gente lê quando caiu, parece que foi assim, né? Que Eva passou ali, viu, pegou, comeu, Adão veio e comeu, e a gente não entende o contexto. Se colocando lá no lugar. E Ellen White teve o privilégio dado por Deus de ver essa cena e entender o que se passou na cabeça de Eva, do diabo e de Adão, né? Olha aqui, ó. Então, né, a serpente colocou ali o diabo, a fruta, na mão de Eva, fez com que ela se lembrasse de suas próprias palavras, que Eva tinha falado uma besteira, né? Já ali com a presença do diabo, da serpente ali, Eva já falou que Deus tinha falado para não comer e para não tocar. Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. Não comereis porque senão você vai morrer. E Eva chega para a serpente ali, né, toda já encantada e seduzida pela beleza. A serpente falando, ela já falou um pouquinho a mais, né? Exagerou. Ah, Deus falou que a serpente jogou um verde, né? Ah, você não pode comer de nada aqui desse jardim não, é? Ela falou, não posso, só não posso comer disso aqui. Dessa aqui eu não posso nem comer, nem tocar. E aí ela exagera, né? E aí o diabo pega e coloca o fruto na mão dela. E ela não morre. Então, fez com que ela se lembrasse de suas próprias palavras quando disse que Deus lhe proibira tocar no fruto para que não morresse. E aí ela tocou e não morreu. Veja como o diabo é astuto, né? Então, olha a dúvida que já ficou na cabeça dela. Eu falei que eu ia morrer se eu tocasse e acabei não morrendo. Mas Deus não falou isso, foi ela que tinha falado. Disse que não receberia o maior mal comendo o fruto do que tocando nele. Aí ele falou, se você tocou, eu estou tocando, eu estou comendo. A Ellen White fala em outro texto que a serpente estava degustando, né, a fruta. E falou, eu estou comendo, eu estou falando. Né? Então isso vai te dar poderes, vai te fazer igual a Deus. Então disse que Eva não ia morrer, né, porque ela também tocou e não morreu. Não percebendo os maus resultados do que havia feito, Eva ficou mais ousada, mais curiosa. Ficou, rapaz, isso aqui parece que Deus está escondendo alguma coisa da gente. Olha a rebeldia. Né? Quando viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento do mal, imagina. Ela quis conhecer o mal, o que não presta. Imagina como o ser humano é. E é assim até hoje, né? O pai chega e a mãe chega pro filho e fala, não faça isso que vai te prejudicar, vai ser ruim, vai te machucar, e a pessoa vai lá e faz. Né? Então Deus falou, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você chegar aí, você vai conhecer o mal, o pecado e a morte. Né? É uma regra para proteção, para bem-estar, para viver a plenitude, mas a gente não segue. Né? Então Eva tomou seu fruto e comeu, está em Gênesis 3,6. Era agradável ao paladar, e enquanto comia tinha a impressão de sentir um poder vivificador. É assim que a tentação, o pecado faz, né? Parece que você é o todo-poderoso, a toda-poderosa, empoderado, é os termos de hoje, né? Empoderada. E aí a pessoa acha que está se fazendo bem. Ledo engano, né? É o fogo de palha. Tá? Eva imaginou-se como se estivesse entrando em uma esfera mais elevada da existência. Né? As drogas têm esse discurso, né? Ah, que você vai para outro mundo, você vai encontrar paz, uma coisa assim, um êxtase. Né? Tem até uma droga chamada êxtase. Né? Então as pessoas usam droga, alucinógenos, para encontrar esse poder, né? Que leva parecendo a uma existência elevada. Né? Então, tendo transgredido a regra, a lei, tornou-se agente de Satanás para causar ruína de seu esposo. Então, na mesma hora, Eva já começa a ser usada como ferramenta do diabo, agora para fazer outra pessoa pecar. Né? Então, não foi ela querendo, ela já foi aí usada, já foi ali possuída com o pecado, com a coisa ruim, para levar Adão em um estado de exaltação estranha, incomum, como se tivessem nem achado, olha a criança que ganhou o presente, olha isso aqui o que aconteceu, eu comi, estou viva. Com as mãos cheias do fruto proibido, degustando, procurou e contou o que havia acontecido ao seu marido Adão. Então imagina, né? E aí Ellen White esclarece o sentimento de Adão, que muita gente fala como é que ele vai, né? E come ali, né? Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus, desrespeitando a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor. Então Adão ficou em choque, rapaz, ela comeu. E aí, olha, diz que Adão entrou em crise ali, né? Adão, né, se lamentou primeiro que deixou Eva se afastar dele, foi andar no jardim sozinha, né? Só que o guia aqui fala que o mal já estava feito, o leite já tinha sido derramado, e agora, né? Como é que ele poderia suportar isso? Adão tinha desfrutado da companhia de Deus e dos anjos, havia olhado para a glória do Criador, compreendia o elevado destino manifestado à humanidade se permanecesse fiel. No entanto, todas essas bênçãos foram perdidas de vista com o receio de perder aquela única dádiva que aos seus olhos era maior do que as outras. Ou seja, o amor, a gratidão e a lealdade para com Deus, o Criador, tudo foi suplantado pelo amor por Eva. Então, e é isso que até hoje o ser humano faz, coloca outras coisas, outras pessoas no lugar de Deus. Né? Então, Deus deu a Eva a Adão e o amor que ele começou a ter a Eva foi maior do que o de Deus.
é o que Abraão foi testado, a gente viu na lição de ontem com Isaac, que quis dizer, né, quis fazer a mesma artimanha que fez com Adão e Eva, só que Abraão foi vencedor, por isso que é o pai da fé, né, confiou em Deus, iria sacrificar o filho, mas Deus não deixou, segurou e fez a analogia que seria Jesus, ele ia dar Jesus para morrer, para salvar todos, né? O que é que eu e você temos colocado no lugar de Deus, né? Estamos amando mais o quê? A quem? E esse é o grande erro, é assim que o diabo faz a gente errar, é um filho, é uma filha, é o marido, é a esposa, é a mãe, é o pai, tem que ser a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O amor tem que ser amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E as outras coisas a gente acrescenta, tá? Então, Eva era uma parte dele e ele não suportaria a ideia da separação, de perdê-la, né? Então, na cabeça dele, caramba, vou perder, não tinha nada. E aqui, outro texto de Ellen White, ela fala que Adão tinha passado por uma coisa que Eva e ninguém, só tinha eles dois, né? Tinha um sentido, que era a solidão. Deus criou tudo, criou ele se sentiu só. A Bíblia fala isso em Gênesis. E aí Deus criou para ele uma ajudadora. Criou Eva da costela dele. Então ele já tinha sentido a solidão, viu os animais, todo mundo em pares e ele sozinho. E ele não... Na mesma hora ele remeteu aquilo, eu vou voltar a ficar sozinho? Aí ele aí decidiu desobedecer, né? Olha o que Ellen White fala aqui pra gente concluir. Eva estava diante dele tão bela e aparentemente tão inocente como antes desse ato da desobediência. Ou seja, para ele não mudou nada ali. Expressava maior amor para com ele, alegria, curiosidade, nenhum sinal de morte aparecia nela e ele decidiu enfrentar as consequências. Ou seja, ele olhou e falou, poxa, ela tá aqui, não morreu, comeu, pegou, tá aqui feliz, do mesmo jeitinho, mais bonita ainda, sorridente. Não é possível, será que realmente a serpente não tá certa? Olha aí como é o pecado, como é a tentação, né? Pegou o fruto e o comeu rapidamente. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, da escritora Ellen G. White. Né? Então é assim que o diabo age, é assim que a serpente é a enganadora, é o pai da mentira, é a traiçoeira, está aí, né? Fazendo de tudo, misturando mentiras com verdades para levar eu e você para o inferno, né? Para a perdição. Só que ele já está derrotado, né? Ele não sabe que quanto mais ele faz isso, desde o Jardim do Éden, olha aqui o que a Ellen White fala, ó, ele vai mostrando ao universo, aos seres celestiais, que eu falo que é um Big Brother da Terra, né? Os seres, o diabo questionou Deus, falou que ele não era amor, não era justiça, que ele era, né, injusto, era ditador, questionou o caráter de Deus. Um terço acreditou nele, ele desceu, foi expulso. E os outros seres estão vendo a novela, estão vendo o Big Brother. E aí, Deus está permitindo que as coisas aconteçam para todo mundo ver que o diabo é mau. E que Deus é amor, a justiça é verdade e é santidade, que é o melhor para todo mundo. E aí, Ellen White fala que o diabo vai estar fazendo isso aí tudo e está sendo ruim para ele porque ele está mostrando o caráter dele, que é realmente o que Deus falou, né? Então, ó, o caráter de Satanás, por meio de seus esforços para vencer e destruir o Filho de Deus, está sendo revelado cada dia mais ao universo. Está sendo manifestado em sua verdadeira malignidade aos mundos não caídos que Cristo criou. Então ela deixa claro que tem outros mundos que Jesus e Deus criou e que cada ação dessa, cada pecado, cada coisa ruim, cada morte, cada sofrimento, todo mundo está vendo quem ele verdadeiramente é, ao ponto de todo mundo pedir para ele ser destruído. Toda vez que ele machuca o calcanhar de Cristo, as pessoas, o povo de Deus, com sua presa assassina, a serpente garante ainda mais a sua própria derrota e ruína. Ou seja, todos vão querer destruir Satanás. O universo todo vai falar, mata, né, destrói, para esse pecado sumir, a morte sumir. Né? E, infelizmente, alguns seres humanos vão ser destruídos com ele porque não estão percebendo a palavra da profecia, não estão percebendo que estão seguindo as orientações dele, sendo influenciadas por ele, tá bom? Então, para a gente finalizar, esse outro comentário aqui de Ellen White, ó, que eu achei bacana, o que ele coloca aqui, ó, Satanás, o inimigo, tem feito o mesmo tipo de engano desde o céu, levando os seres criados por Deus para caminhos falsos de engano. Primeiro engano, nos anjos no céu, depois enganou Adão e Eva, e no Apocalipse, capítulo 12 e 13, ele é apresentado como o dragão que dará poder para a besta do mar, que a terra vai se maravilhar com sua atuação. Então as pessoas vão ficar, igual a Eva ficou quando recebeu o fruto. Ai meu Deus, que maravilha, que coisa linda. Vão ser sinais e prodígios. A conversa vai ser bonita de meio ambiente, de ecologia, de proteção disso e daquilo. Então as pessoas vão ficar maravilhadas e vão se deixar levar. Como um evento onde todos estamos envolvidos desde o Jardim do Éden. O que nos ajuda é que Deus conhece as estratégias da serpente, nos ajuda a reconhecermos suas armadilhas, que à primeira vista parecem inocentes, benéficas, né, prazerosas, mas que levam para a perdição eterna, né? Levam a desobedecer a Deus, a se rebelar contra Deus, como ele fez com Adão e Eva. E Ellen White coloca aqui, ó, no livro Mensagens Escolhidas, Satanás, por seu poder sedutor, levar os homens, mediante vãs filosofias, olha o que acontece, as narrativas, as ideologias, as tradições humanas, vãs filosofias humanas, deixam de obedecer a Bíblia e a Deus para obedecer pessoas mortais como eu e você, seres humanos, que vêm nos seus devaneios trazer, né, teorias aí, narrativas totalmente infundadas, né?
Então Satanás usa essas pessoas para pôr em dúvida a revelação divina e a existência de Deus. E mesmo, né, até descrer delas finalmente, né? Revestirá o pecado de roupagens atraentes a fim de conseguir a ruína de muitos. Então, o diabo não vem como os desenhos mostram, né? Vermelho de chifre todo feião, com dente, com tridente, não. Ele vem de anjo. Ele se faz até de anjo de luz, vem vestido de coisa boa. Né? Então que eu e você possamos ficar atentos aí, né? Comunhão, perseverando, vigiando, orando e praticando a boa obra, né? Pedindo os frutos do Espírito para a gente realmente ser exemplo, seguir a Jesus, demonstrar esse amor que a gente tem por ele sendo obediente e influenciar positivamente outras pessoas também a seguir, tá bom? Se você gostou, curte, comenta, essa é a nossa lição de hoje, quinta-feira, né? E se inscreve aqui no canal, essa é a forma que você tem para agradecer a gente esse tempinho, então dá essa moral aí e você vai ter 2 benefícios. Primeiro que você vai receber os avisos aqui do YouTube quando eu postar um vídeo novo, notificações, não só de espiritual, mas de investimentos, negócios, empreendimentos, utilidade pública. E você vai ajudar, quando você clica, comenta, curte, se inscreve, vai ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas, vai levar esse conteúdo para outras pessoas que talvez estejam procurando aí uma mensagem sobre a Bíblia, sobre as profecias, tá bom? Então é isso, um forte abraço, sucesso, fique com Deus.